Fala, galerinha do X, tudo bem com você? Primeiro ano, professor Teta na área, e hoje nós estamos aqui para resolver alguns exercícios. Exercícios esses lá da nossa aula 5, né? Aula de aceleração vetorial e movimentos curvilíneos, né? Aula essa que vocês receberam, né, a semana passada, mas eu não tinha resolvido nenhum exercício. E aí estou hoje aqui para resolver alguns exercícios com vocês, né, para que fique aí mais fácil a compreensão desse conteúdo. Tudo bem? Bom, pessoal, lá na apostila de vocês, nós temos o primeiro exercício que ele fala o seguinte: um veículo descreve uma curva cujo raio é de 80 metros. Raio de 80 metros. Tá? Com uma velocidade de 72 quilômetros por hora, ok? Ele quer a aceleração centrípeta sentida por esse motorista. Gente, ele não pediu em nenhuma unidade específica, mas eu vou trabalhar no sistema internacional. Tá? Ou seja, a minha velocidade ela não vai poder estar em quilômetros por hora. Portanto, eu vou transformá-la em metros por segundo. 72 quilômetros por hora, se eu dividir por 3,6, são 20 metros por segundo. Tá? E aí, vou aplicar a formulinha da aceleração centrípeta, que é o quadrado da velocidade dividido pelo raio da trajetória. Tá? Então, chegaríamos aí, pessoal, em 20 elevado ao quadrado dividido por 80. 20 ao quadrado, pessoal, 400. 400 dividido por 80, isso vai me dar uma aceleração centrípeta de 5 metros por segundo ao quadrado. Lembra que a aceleração centrípeta é uma aceleração do resultado da mudança da direção do vetor velocidade. Né? Lembra que nós poderíamos produzir dois tipos de aceleração. Uma mudando o valor da velocidade, mudando o seu módulo, e aí a nossa aceleração chamada de aceleração tangencial, né? E a aceleração que está envolvida aí nas curvas, né? Na mudança de direção do vetor velocidade, que nós chamamos de aceleração centrípeta, que era o que esse primeiro exercício, a primeira questão, estava perguntando. Tudo bem? Uma questão tranquila, né? Mas para a gente lembrar aí da formulinha da aceleração centrípeta, o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Beleza? Bora lá, então, para a próxima questão, gente. A próxima questão, questão de número 2. Essa é uma questão, é uma das mais importantes aí para mim, tá? Ela fala o seguinte: a seguir são dados os vetores velocidade de corpos em movimento. De acordo com o tipo de movimento indicado, complete a figura representando um possível vetor aceleração de maneira correta. Em cada caso, explicite o ângulo possível entre o valor da aceleração e o vetor velocidade. Tá? Bom, primeiro movimento. Ele colocou ali uma bolinha e colocou o vetor velocidade. E ele falou que essa bolinha está em movimento retilíneo acelerado. Tudo bem? Ele quer que eu represente os possíveis vetores aceleração, que podem ser dois, né? Ou aceleração tangencial, ou aceleração centrípeta, ou as duas, produzindo aceleração resultante. Tá? Gente, movimento retilíneo. O que nós temos que lembrar? Tá? Se é retilíneo, não tem mudança de direção. Se não tem mudança de direção, a aceleração centrípeta ela vale zero. Mas tem mudança no módulo, porque ele é um movimento acelerado, tudo bem? E aí, gente, como é que a gente representava? Lembra que a aceleração tangencial aqui, ela é diferente de zero, tá? Ela existe. Como é que eu desenho ela? Quando o movimento é acelerado, o vetor AT, ele é sempre paralelo ao vetor V no mesmo sentido. Então, o vetor AT, pessoal, eu teria que desenhar ele paralelo ao vetor V no mesmo sentido. Essa é a aceleração tangencial. Tá? É isso que ele quer que você faça em cada um
né, desses itens que ele colocou. Beleza? Bom, movimento B, movimento curvilíneo. Opa, tem curva. Se tem curva, tem aceleração centrípeta. E além de ter curva, ele também é acelerado. Eu também tenho a aceleração tangencial. Eu tenho as duas acelerações, tá? Então, eu tenho a tangencial, que é na mesma direção e sentido do vetor velocidade, e eu tenho a aceleração centrípeta. Vamos imaginar que o centro da trajetória está aqui para baixo. Ó, vamos imaginar que o centro está aqui. Tá? Pessoal, desses dois vetores, nós temos o vetor resultante, que é um vetor assim. Ó. Essa é a aceleração total, que nós chamamos simplesmente de aceleração vetorial. Tá? Então, aqui, além de fazer curva, ele também está mudando o valor da velocidade. Beleza? Bom, letra C. Movimento curvilíneo uniforme. Opa, curvilíneo, eu tenho a aceleração centrípeta, né? Vou escrever tangencial, deixa eu corrigir aqui. Eu tenho a aceleração centrípeta. Então, a centrípeta é diferente de zero. Só que o movimento é uniforme. Pessoal, movimento uniforme não tem aceleração tangencial. Tá? Vamos imaginar que o centro da curva está aqui embaixo. Bastaria, então, eu representar a aceleração centrípeta apontada para o centro. Lembrando, gente, que o ângulo entre a velocidade e a aceleração centrípeta é sempre um ângulo de 90. Tá? Cuidado com esse desenho. Eu poderia ter desenhado para cima, eu não sei. Né? É um exemplo aí, estou imaginando que ele está fazendo uma curva desse jeito. Beleza? Bom, movimento curvilíneo retardado. Pessoal, se é curvilíneo, eu tenho a aceleração centrípeta. Retardado significa que o módulo da velocidade está diminuindo. Então, eu também tenho a tangencial. Tá? Bom, se acelerado, a tangencial tem a mesma direção e sentido do V, o retardado ele tem a mesma direção, só que sentido contrário. Está aqui a minha aceleração tangencial. E a minha aceleração centrípeta sempre apontando para um possível centro. Ok? De novo, eu tenho as duas acelerações, eu vou ter que fazer o resultante das duas, que é esse vetor aqui que vocês estão vendo. Tá? Esse é o nosso vetor A. Beleza? E, por último, movimento retilíneo retardado. Se ele é retilíneo, eu não tenho a aceleração centrípeta. Mas o fato de ser retardado significa que o módulo está mudando, aí eu tenho a aceleração tangencial. E como ele é retardado, né, o vetor ele tem a mesma direção, só que o sentido contrário da velocidade. Tá? Pessoal, essas imagens que vocês estão vendo, elas estavam lá na nossa teoria semana passada, né, durante a explicação. Eu fiz uma análise dessa para cada um desses movimentos. Aqui ele só quis relembrar. Tudo bem? Tranquilo? Bora lá, então, para a nossa terceira questão, pessoal. Terceira questão, uma questão um pouquinho diferente, né? Mas olha só. Uma pessoa numa roda gigante percebe que para atingir a altura máxima, a partir do ponto de embarque, ela leva 8 segundos. Se o raio da roda gigante é de 10 metros, calcule a aceleração centrípeta da pessoa nesse percurso. Tá? Bom, vamos raciocinar. Eu sei que para achar a aceleração centrípeta, eu preciso do quadrado da velocidade dividido pelo raio. O raio foi dado, olha lá, pessoal, raio de 10 metros, só que eu não tenho a velocidade. Tá? Bom, para eu determinar a velocidade, eu preciso do espaço percorrido e do tempo percorrido. E ele contou a historinha que era o seguinte: a pessoa, quando ela sobe aqui, geralmente ela sobe aqui na parte mais baixa, ela leva 8 segundos para atingir o ponto mais alto. Então, o tempo
eu tenho, ó, o ΔT, eu tenho 8 segundos. Mas qual é o espaço percorrido aqui, pessoal, para essa pessoa sair daqui e chegar até no ponto mais alto? Como é que eu vou descobrir esse ΔS? Perceba, gente, que se a pessoa desse uma volta inteira, na volta ela andaria o comprimento de uma circunferência. Lembra que uma circunferência, um círculo, o seu comprimento é 2πr. Só que ele não andou 2πr, porque ele andou só metade. Então, na verdade, o espaço percorrido é a metade de 2πr. Pessoal, 2πr dividido por 2, o espaço percorrido por essa pessoa é apenas πr. Eu tenho π e eu tenho o r. Vamos descobrir o nosso ΔS? Então, ó, o nosso ΔS ele vai ser o π, que vale 3, vezes o raio da trajetória, que vale 10. Nós teríamos, então, um ΔS de 30 metros. Agora eu consigo descobrir a velocidade. Olha lá, velocidade é o espaço, que é o 30, dividido pelo tempo, que é 8 segundos. Tá? Pessoal, 30 dividido por 8, estou fazendo aqui, eu vou ter uma velocidade de 3,75 metros por segundo. Mas não é essa a pergunta dele. Ele quer saber a aceleração centrípeta. Tá? Agora eu vou aplicar na formulinha da aceleração centrípeta, que fala para eu elevar a velocidade ao quadrado e dividir pelo raio da trajetória. Tá? Pessoal, vou fazer a continha aqui. Ó. Então, 3,75 vezes 3,75 dividido por 10 vai me dar aproximadamente, tá, gente? Dá um número meio chatinho. Vai me dar aproximadamente 1,4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, olha que questão diferente. Ele queria aceleração centrípeta, ele não me deu a velocidade, mas ele me deu condições de achar a velocidade. A partir do quê? Do espaço percorrido. Lembrando que a pessoa ela sai do ponto mais baixo e chega no ponto mais alto num certo intervalo de tempo. Então, bastaria eu saber que o espaço percorrido por ela equivale à metade da volta total, que é o comprimento de uma circunferência. Tá? Então, o espaço percorrido é a metade do comprimento. O comprimento, eu tinha que lembrar dessa formulinha, né? Geralmente, a gente aprende no ensino fundamental, 2πr, e aí, com o ΔS e o ΔT, eu acharia a velocidade e, consequentemente, conseguiria descobrir a aceleração centrípeta. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Questãozinha bonita, hein? Bora lá para a nossa última questão de hoje. Vou fazer com vocês, pessoal, a questão de número 8. Também uma bela questão, tá? Uma questão teórica. E aí, olhando para essa imagem, a gente tem que concluir um monte de coisas. Então, presta atenção. Uma partícula se move ao longo de uma circunferência e os pontos indicados mostram a sua posição nos primeiros 5 segundos de movimento. Quando a partícula passa pela posição correspondente ao instante 4, o vetor que melhor representa a sua aceleração vetorial é... Gente, nós sabemos que existem duas maneiras de produzir a aceleração. Uma delas mudando o módulo da velocidade, fazendo o seu corpo ficar mais rápido ou mais lento, e a outra maneira produzindo curvas. Tá? E se ele tiver as duas acelerações, significa que nós podemos juntar essas duas numa aceleração resultante. Por isso que vocês aprendem vetores, né, das nossas primeiras aulas. Só de bater o olho, eu já sei que esse objeto tem uma aceleração centrípeta. Por quê, Matheus? Porque a trajetória é uma circunferência. Tá? Então, olha só, ó, eu vou redesenhar a circunferência aqui para a gente.
porque vai ficar mais fácil da gente avaliar. Ó, então está aqui a circunferência. Vamos imaginar, então, que a minha bolinha ela está aqui. Aliás, imaginar não. Ele quer que eu determine as informações no instante 4. E, ó, no instante 4, a bolinha está nessa posição. Tudo bem? Bom, essa bolinha ela está girando no sentido horário. E se ela está girando no sentido horário, nesse momento, o vetor velocidade dela... Deixa eu fazer com uma reta aqui, acho que vai ficar melhor. Nesse momento, o vetor velocidade dela aponta nessa direção e sentido. Tá? Então, essa setinha que vocês estão me vendo fazer agora é o vetor velocidade. Eu já sei que tem a aceleração centrípeta na jogada. Tá? Então, eu já sei que um dos vetores a aceleração eu vou ter que desenhar para cá. Né? Vetor esse que sempre deve apontar para o centro da trajetória. Ok? Então, essa aceleração é a aceleração centrípeta. Mas, no enunciado, ele não me fala absolutamente nada a respeito da aceleração tangencial. Será que essa bolinha ela está aumentando a velocidade? Será que ela está girando com velocidade constante? Será que ela está diminuindo a velocidade? Não sei lendo o exercício, mas eu sei olhando o desenho. Olha que interessante. De 0 a 1 segundo, a bolinha andou um pouquinho. De 1 segundo a 2 segundos, ela andou mais do que ela andou no primeiro segundo. Do segundo 2 para o segundo 3, ela andou mais ainda. Ou seja, a cada segundo que passa, essa bolinha está andando cada vez mais. Isso só é possível, por quê? Porque a bolinha está ficando cada vez mais rápida. Se eu tivesse tirado foto dessa bolinha de 1 em 1 segundo e o tanto que ela anda sempre fosse o mesmo, essa bolinha estaria girando com velocidade constante. Mas como eu estou tirando foto e essa bolinha está andando cada vez mais, significa que ela está ficando cada vez mais rápida. E se ela está ficando cada vez mais rápida, está presente a aceleração tangencial. Vamos desenhar ela? Lembra que a aceleração tangencial ela tem a mesma direção do vetor v. Poderia ter o mesmo sentido ou estar no sentido contrário. Mas nós vimos que se o módulo da velocidade aumenta, ou seja, se o nosso movimento é um movimento acelerado, tá? O nosso vetor aceleração tangencial ele tem a mesma direção e também o mesmo sentido do vetor v. Ou seja, a minha bolinha lá no instante 4, ela tem as duas acelerações, que nós podemos compor produzindo uma aceleração total. Olha a aceleração total dela aqui. Nossa, deixa eu fazer com uma linha reta, né? Acho que vai ficar melhor aqui, ó. Olha a aceleração total dele aqui, pessoal. Esse é o vetor aceleração total, que é a aceleração vetorial dela, que a gente simplesmente chama de A. Tá? Olhando, então, para as nossas alternativas, no instante 4, né, o vetor que melhor representa a aceleração vetorial dele está indicado pela letra B, alternativa B. Tá? Pessoal, essa matéria é muito cheia de detalhes e é uma matéria importante. Os vestibulares gostam de cobrar do aluno, né, essa ideia de aceleração que depende do tipo de trajetória, que depende da mudança do módulo, taranã, taranã. Os caras gostam de perguntas como essa. Tá certo? Se você não viu ainda, veja a aula da semana passada e refaça esses exercícios que eu acabei de fazer com muita atenção para que mais para frente, né, os assuntos que estejam relacionados a esse assunto fiquem mais tranquilo.
Beleza, primeira série? Saudade de vocês, meus queridos. Logo, logo, né, vamos nos encontrar aí numa videoconferência lá pelo Zoom. Beleza? Um grande abraço, espero que vocês estejam se cuidando e até mais. Tchau, tchau, pessoal.